nosso Skill-T, vamos fazer uma prática dentro daqueles conteúdos que a gente já aprendeu nesse período, tá? À distância. Então, eu vou tentar fazer ali uns 4 dias de análise para vocês verem que tipo de análise vocês já podem fazer para usar lá no ATC, tá bom? Eu vou desligar a câmera aqui para a gente ficar usando mais os slides, tá bom? Bom, pessoal, a análise que a gente vai fazer, ela vai do dia 6 de julho de 2020 ao dia 9 de julho de 2020. A cidade que eu escolhi para a gente fazer a análise é a cidade de Uruguaiana. Uruguaiana fica no Rio Grande do Sul, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, fronteira com a Argentina, tá? Bom, nesse dia, se a gente olhar a nossa imagem satélite, a gente vê que tinha uma frente fria passando pelo oceano, né? Essa frente, que a princípio deveria estar associada a esse ciclone aqui, ó, ela já desprendeu. Lembra quando a gente falava de ciclone desprendido? Então, esse ciclone está desprendido, a onda frontal passou, mas o ciclone continua por aqui. A gente observa também um ciclone ou um vórtice tentando passar os Andes aqui, certo? Essa é mais ou menos a situação. Provavelmente a gente ainda tem alguma nebulosidade associada à frente, ó, que passa pelo Rio Grande do Sul aqui, uma nebulosidade média alta, né? Mas com não muita intensidade. No nosso Skill-T, a gente vê a nossa linha de temperatura, desde a superfície até os 100 hectopascais, a nossa linha de temperatura do ponto de orvalho até 100 hectopascais. E aqui em azul, a gente desenhou o caminho da parcela. Lembram do caminho da parcela? Quando a gente foi determinar os níveis, né, que existem na atmosfera, os níveis de condensação, a gente tinha 2 métodos para achar esses níveis. O método do levantamento e o método convectivo. Nesse caso aqui, a gente está apresentando a parcela de ar que subiria da superfície por um processo de levantamento. Como é que a gente fazia isso? Saía da temperatura do ponto de orvalho, subia por uma razão de mistura, saía da temperatura, subia por uma diabática seca. No encontro desses 2 níveis, a gente tem aqui o nível de condensação por levantamento, ok? A partir dali, a parcela de ar satura e passa a subir por uma razão adiabática saturada. Então, por uma adiabática saturada. Se vocês lembrarem lá dos níveis, se essa parcela aqui tivesse mais quente que o meio, que foi medido pela radiosonda, que é essa linhazinha da temperatura aqui, a gente teria um outro nível, que seria o nível de equilíbrio, lembram? Mas como ele nunca mais passa por a temperatura, o único nível que a gente tem aqui é o nível de condensação por levantamento. O que significa isso? Significa que se formar nuvem por levantamento nesse dia, o forçante, que pode ser uma frente fria, pode ser convergência, pode ser divergência em altos níveis, né, que vai fazer o ar subir, ele vai ter que estar todo o tempo fazendo o ar subir. A nuvem vai se formar a partir daquele nível ali, mas ela vai poder se desenvolver só se esse mecanismo continuar fazendo o ar subir. Senão, nem nuvem a gente vai ter, porque a situação não é muito favorável, né, para esse método de levantamento, tá ok? Então, nessa radiosonda, daqueles níveis que a gente deu para vocês lá na aula de níveis, que essa aula eu não vou repetir,
porque eu acho que ela tá bem entendível assim, né? O único nível que a gente encontra nessa radiosonda pelo método de levantamento é o NCL, ou seja, o nível de condensação por levantamento. Outra avaliação que a gente pode fazer nesse dia é com relação à umidade relativa, né? Que aqui nos baixos níveis a umidade relativa é bastante alta, então a gente poderia ter um nevoeiro, né? Uma nuvem baixa, um stratus baixo. E depois, lá em torno de 300 hectopascais, a gente volta a ter bastante umidade relativa, saturação, próximo da saturação. Então, a gente pode ter tido aqui um nevoeiro, uma névoa, ou mesmo uma nuvem do tipo stratus baixo, né? E depois uma nuvem mais alta, né? Média para alta, que provavelmente talvez seja essa nuvenzinha que a gente está vendo aqui na imagem de satélite, tá ok? Com relação à umidade, não umidade relativa, agora vamos falar de umidade. Quem é que conta para nós da umidade no SkillT? A temperatura do ponto de orvalho, ok? A gente vê que existe aqui um ponto de orvalho mais elevado, uma temperatura mais elevada no ponto de orvalho aqui, ó, nessa região. Ou seja, em termos de umidade, umidade absoluta, razão de mistura, essa área mais próxima à superfície, ela está um pouquinho mais úmida, mas depois ela seca bastante, ó. Então a gente tem toda essa área aqui um pouco mais seca. E, por outro lado, quando a gente chega aqui em 300 hectopascais, a gente vê que novamente ó, a temperatura do ponto de orvalho começa a crescer, ou seja, tem aqui provavelmente uma inserção de um ar mais úmido nessa camada da atmosfera, certo? Então, acho que das análises que a gente tem para fazer aqui, a outra análise que a gente pode fazer também é com relação ao vento, né? O vento nos baixos níveis é um vento ali de sudeste, um vento até de sul, e depois ele passa a ser um vento de oeste, noroeste. E logo acima, totalmente de oeste. Tá ok? Eu acho que dessa análise desse dia, pelo processo de levantamento, eu acho que seria essa a nossa análise. Vamos passar agora para o processo convectivo. Vou pedir desculpa para vocês que eu fiz à mão esses gráficos todos, né? Eu mesmo tracei o caminho da parcela. Então, ele não está assim tão bonitinho. A situação é a mesma, né? Os mesmos sistemas, só que agora a análise vai ser feita pelo convectivo. Então, como é que a gente achava o nível de condensação convectiva? Subia por uma razão de mistura até encontrar a temperatura. Esse nível aqui a gente chama de nível de condensação convectiva, certo? O nosso NCC. A partir dali, a gente sobe novamente por uma diabática saturada toda a vida. A partir do nível de condensação por levantamento para cima, a primeira vez que ele cruza a linha, volta a cruzar a linha de temperatura, a gente chama esse nível aqui de quê? Lembram? Nível de equilíbrio. O que significa isso? Significa que, e a partir dali, né, continua subindo pela diabática saturada. O que acontece? Acontece que, se a gente chegar ao processo convectivo nesse dia, a nuvem vai começar a se formar ali próximo de 660 hectopascais, mais ou menos, que é o nível de condensação convectivo. E até onde vai a nossa nuvem? Até quase 300 hectopascais, ou seja, até o nível de equilíbrio.
que acontece? A parcela abaixo do nível de condensação convectivo, a parcela de ar, a bolha que a gente fez subir, estava sempre com temperatura menor do que o meio, certo? Se a temperatura está menor que o meio, a densidade está maior. Então, a gente diz que essa área aqui é uma área que a gente chama de área negativa. Ou seja, para que aconteça o processo convectivo, é preciso que a parcela receba energia para poder realizar o trabalho de expansão adiabático e chegar ao nível de condensação convectiva. Tá ok? Então a gente diz que essa área é negativa. Inclusive daqui a gente desceria por uma diabática, por uma diabática seca, né? Então eu vou fazer com vocês aqui e agora que do NCC a gente desce por uma diabática seca até a superfície, certo? E verifica aqui qual seria a temperatura convectiva, lembram? Pelo que a gente vê aqui, em torno de quê? 32 graus Celsius. Ui, que horror, gente. Travou meu mouse. Mas é 32 ali, tá? E essa área aqui, ó, ela é toda negativa. Esse é o tamanho da área negativa, tá? Deixei para fazer aqui junto com vocês. O tamanho dessa área reflete exatamente o trabalho necessário ser entregue para a parcela, né? Energia entregue para a parcela para ela realizar o trabalho de expansão até o NCC. Por isso que a gente diz que é um trabalho negativo, porque a parcela não consegue fazer sozinha. Então, tem que receber energia para realizar trabalho. Lembram lá da física? Esse trabalho é negativo, né? Agora, se a própria parcela, que é o caso aqui, ó, a parcela está mais quente que o meio, que foi medido pela radiosonda. Então, essa área aqui toda é positiva, e essa é a energia disponível para a parcela sozinha fazer o trabalho de expansão. Então, o que a gente diz aqui? Bom, se de alguma forma a parcela receber essa energia, chegar na temperatura convectiva, que é 32 graus Celsius. Se ela chegar nessa temperatura, vai começar a se formar a convecção. E qual vai ser o topo dessa nuvem? O nível de equilíbrio, quando a parcela passa novamente a ser mais fria do que o meio. Então, essa área aqui é uma área de energia disponível para a realização do trabalho de expansão, sozinho. Chegou no nível de condensação convectiva, a nuvem explode, gente. Ela é feita muito rapidamente. Chegou aqui, daqui até aqui, ela vai sozinha. Não precisa ninguém tá dando energia. A própria parcela tem energia para realizar esse trabalho, tá bom? Então, o que a gente viu é que para a gente ter convecção, naquele dia a gente precisava chegar a 32 graus, mas vejam qual era a temperatura dessa massa de ar, era menos de 10 graus, né? Menos de 10 graus, era provavelmente uma massa fria. Dificilmente ia chegar a 32 graus, né? Então a gente já sabia, nesse dia a gente não teria nuvem convectiva, né? Não teria nuvem convectiva, porque não ia chegar à temperatura máxima, mesmo que fosse no meio da tarde, a 32 graus, sendo que a temperatura estava abaixo de 10 graus no início da manhã, às 9 horas da manhã, tá ok? Então, se a gente tivesse nuvem, com certeza seria pelo processo de levantamento. Agora vamos passar para o próximo dia. Nosso próximo dia é o dia 7 de julho. Vejam que no dia 7 de julho a situação já muda um pouco. A frente que a gente tinha, deixa eu botar aqui, a frente que a gente tinha foi embora,
quase nem se vê nem o ciclone, né? Mas aquele ciclone ou vórtice, ele conseguiu cruzar os Andes, aí ele já está trazendo influência para toda essa área aqui, né? Então a gente vê que muda a massa de ar, né? A gente tem uma situação bem diferente nesse caso. Vamos acompanhar pelo SkillT, que é o que nos importa. Novamente, subindo pela razão de mistura, subindo pela diabática seca, chegamos ao quê? Ao nível de condensação por levantamento. Dali em diante, subimos por uma diabática saturada e nunca mais ela cruza a temperatura. Da mesma forma, nesse dia, o único nível que a gente tinha pelo levantamento era o nível de condensação por levantamento e mais nenhum outro, ok? Mas do dia anterior para esse, qual é a grande diferença? O que vocês acham que tem de diferença aqui, né? O que eu verifico? Que a nossa temperatura do ponto de orvalho, ó, ela tá toda mais alta que o dia anterior. Ela veio toda para a direita. A temperatura do ponto de orvalho está mais alta. Então, a temperatura do ponto de orvalho estando mais alta significa o quê? Que a umidade, não a umidade relativa, a umidade está maior. A quantidade de massa de vapor no ar nesse dia está maior. Mudou a massa de ar que está atuando nesse dia aqui. Por consequência de ter aumentado a quantidade de umidade, ela chegou mais próxima à temperatura do ar, inclusive saturando em vários pontos aqui. Então, provavelmente a gente tinha uma camada de nuvem aqui, tinha uma camada de nuvem aqui, né? Mais de uma camada de nuvem. Por quê? Porque a atmosfera toda recebeu umidade nessa região. A gente só tem uma área um pouco mais seca nos baixos níveis aqui, ó, porque depois a quantidade de umidade aumentou bastante, inclusive saturando, né, encostando na temperatura. Essa é uma das análises que a gente consegue fazer por aqui, né? Os nossos ventos mais de leste, né, um pouco mais de leste, mas também fazendo a mesma coisa, fazendo esse giro, né, de vento sudeste, leste para um vento noroeste, né? E mais lá em cima, oeste. Tá ok? Isso aqui tem alguma coisa acontecendo aqui que depois a gente, nas próximas aulas, vai entender um pouquinho mais. Talvez até a gente volte para fazer a análise desse dia, tá bom? Agora vamos ver o caso convectivo. Como é que seria no caso convectivo? Bom, no caso convectivo, era subir pela razão de mistura até encontrar a temperatura. Encontrou a temperatura, sai pela diabática saturada. Vejam que ela nunca mais cruza a temperatura também. Então, realmente, e aqui vamos fazer junto, ó, descer até a superfície e ver o valor da temperatura convectiva, né? Que é quase 30 graus, né? Nesse dia também, ó, em superfície a temperatura estava em torno de 5 graus, nunca que ela ia chegar a 30 graus. Então, esse SkillT expressa bem a condição de que a gente não tinha condição de nuvens convectivas, né? Nuvens que surgem a partir do solo, por levantamento, por aquecimento, né? Não tinha. E as áreas todas negativas, né? Ou seja, para haver nuvem nesse dia, era preciso que houvesse um sistema dinâmico fazendo o ar subir e saturar, tá ok? E é justamente isso que a gente está vendo, tá? Essas nuvens todas que a gente vê formada, né? Embora em Uruguaiana a gente tenha pouco ali, né? É uma condição mais de nuvem forçada pelo próprio levantamento do sistema que está passando, né? Que é o ciclone.
Mas interessante é que esse sistema trouxe consigo bastante umidade, né? Que a gente já avaliou no slide anterior, que a temperatura do ponto de orvalho toda avançou para a direita, principalmente a partir ali dos 800 hectopascais, né? Então, uma inserção que a gente vê aqui, ó, através da imagem de satélite, uma inserção de massa de ar úmido nessa região, tá ok? Depois a gente avança para o dia 8, né? No dia 8, a gente também, pelo levantamento, a gente chega ao nível de condensação por levantamento. A partir dali, sobe pela diabática saturada, não encontra nunca mais a temperatura, o único nível, de novo, é só o NCl. E essa área toda aqui é uma área negativa, né? Para que houvesse subida de ar e houvesse nebulosidade, era necessário receber energia para realizar o trabalho de expansão, o trabalho de expansão para a formação de nuvem. Então, toda a energia que vem aqui, ó, que realmente formou nuvem, a gente está vendo aqui na imagem de satélite, toda essa energia tem que ser transferida para a nossa parcela através de um sistema dinâmico. Aqui, provavelmente, um vórtice, né, que talvez até vá se tornar um ciclone.